turma, tudo bem? Vamos lá então, hoje é quarta-feira, dia 10 de março, né? Hoje nós vamos iniciar com língua portuguesa, né? Vamos ler um textinho ainda nos referindo ao Dia da Mulher, né? Semana do Dia da Mulher. Então, nós vamos ler esse pequeno textinho, tá? Então, vamos lá? Eu vou ler aqui na minha folhinha, que é mais fácil, tá certo? Acompanha a leitura. Marta Vieira, a Marta, é a principal jogadora de futebol do mundo. Nascida no município de Dois Ranchos, em Alagoas, no dia 19 de fevereiro de 1986. A brasileira é chamada de rainha de futebol e foi eleita 6 vezes como melhor jogadora do mundo pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA. A alagoana conseguiu um feito inédito no futebol brasileiro. Entre os homens, nem Pelé e Ronaldo alcançaram essa marca. Ela é também a maior artilheira da seleção brasileira, contando a masculina e a feminina, né? Então ela, né, a Marta, eu acho que todo mundo já ouviu falar um pouquinho dela, nem que seja um pouquinho, né? É uma jogadora de futebol brasileira, né, que representa muito bem, né, o futebol do Brasil, representa muito bem as mulheres, né? Realmente é uma mulher com bastante, né, referências, né, no que diz respeito, né, a atleta, né, que ela é uma excelente atleta, é uma mulher muito que representa mesmo vários ideais, vários valores, né, femininos, certo? Então vamos lá, gente, vamos ler aqui duas questões que nós temos referente ao texto. Sobre a vida de quem o texto está abordando, né? Sobre quem o texto está falando, tá? Número 2, qual profissão a mulher retratada no texto exerce? Qual a profissão dela? Tá? Bem simples, né? Em seguida, retire do texto aí, letra A, 2 substantivos próprios, tá? O que é substantivo próprio? É nome, tá? Substantivo é nome, mas o próprio é o nome, né? É o nome de pessoas, nome de lugar, nome de rua, né? Com letra maiúscula, tá? Não se esqueça. 2 substantivos comuns, tá? Então, você vai procurar aí nome que seja comum, que se inicia com letra minúscula, tá? Gente, substantivo comum, ele se refere ao nome de qualquer objeto, qualquer coisa, tá? Tenha, tipo, cadeira, lápis, tá certo? Continuando, 2 palavras monossílaba. 2 palavras monossílabas. O que é a palavra monossílaba? Né? Palavras monossílabas são palavras que têm apenas uma sílaba. Então, palavras que têm somente uma sílaba, nós classificamos como monossílabas. Então, eu quero 2, tá? 2 palavras dissílabas. Dissílabas são palavras que têm 2 sílabas. Então, nós classificamos palavras com 2 sílabas como dissílabas. 2 palavras. Trissílabas, que tem 3 sílabas. Polissílabas com 4 sílabas ou mais, tá? 2 de cada. Ok? Continuando. Matemática, hoje é dia de continha. Hoje é dia de fazer muita continha. Nós vamos resolver as multiplicações primeiro, né? Resolva as multiplicações. Então, nós vamos prestar bastante atenção, tá, pessoal? Aí, por exemplo, na multiplicação, usar a tabuada, tá? A tabuada correspondente ao número que estiver sendo multiplicado. Vai usar a tabuada, vai prestar atenção quando um número for maior que 9, se tem que deixar a dezena, se tem que levar a dezena, somar a dezena lá em cima. Presta atenção, tá, gente? Hoje eu vou deixar vocês fazerem sozinho, que eu quero ver quem é que tá
aprendendo realmente, tá? Então, vou deixar por conta de vocês resolverem as continhas. Em seguida aqui, nós temos divisão. Eu coloquei umas divisões assim, bem mais fáceis, mas bem mais fáceis mesmo, tá? Notem que aqui, elas têm... Aqui, ó, elas têm já os espacinhos das respostas. Tem um espacinho embaixo da chave, tem um espacinho para você fazer as subtrações. Não se esqueça de usar a tabuada cujo número está dentro da chave, tá? Primeiro ali, ó, 55 dividido por 5. Qual tabuada você tem que usar? Você vai usar a tabuada do 5, tá? Não se esqueça, vai usar a tabuada que está na chave, cujo número está na chave, tá? Eu sei que tem muita gente com dificuldade em divisão, mas a gente tem que começar devagarzinho, tá? Então, a semana passada eu expliquei um pouquinho, então vamos ver essa semana como é que vocês vão se sair nessas continhas, tá? Continuando, adição com reserva, tá? Lá em cima, ó, adição com reserva. Notem lá que nós temos a primeira continha lá já com um exemplo. E abaixo aqui, ó, nós temos continhas. Aqui. Nós temos continhas que tem centena, dezena e unidade. Também com exemplo, tá? Presta atenção no exemplo, tá certo? E resolva as adições. Aqui abaixo nós temos as subtrações. Tá? Nós temos subtração de emprestar, temos subtração que não precisa emprestar, só que hoje nós estamos com subtrações que tem dezena, centena, dezena e unidade, né? Nós estávamos trabalhando só dezena e unidade, agora nós já entramos com centena, tá? É o mesmo processo, é a mesma coisa, nós só vamos aumentando os números, as classes, pouco a pouco, tá certo? Muito bem, então, gente, agora... aula de história, tá? Então, vamos lá. História. Eu não consigo, pessoal, agora fazer aulas maiores, bem explicadinhas, assim, igual eu tava fazendo antes, porque eu estou no presencial, estou dando aula no presencial, então o tempo tá bem curto, tá? Pra eu dar conta das duas coisas, mas a gente vai se esforçando aqui, tá? Então, vamos lá, ó. História, origens de Buritizal. Ontem, nós aprendemos um pouco sobre a origem dos municípios, como um município é formado, certo? A gente até falou um pouquinho do município de Buritizal. Agora aqui, história, nós vamos falar especificamente sobre Buritizal, tá? É um assunto relativamente parecido, só que aqui nós vamos abordar especificamente Buritizal, tá? Então, vamos falar de Buritizal. Então, vamos lá, leitura. Origens de Buritizal. A região onde está situada o município de Buritizal foi ocupada provavelmente durante o século XVIII. Pessoal, é muito tempo, né? O século XVIII, nós já estamos no século XXI. Quando foi descoberto o ouro em Goiás? Aqui existia um pouso chamado Pouso dos Buritis, que ficava à beira da estrada e servia de repouso para os viajantes que pernoitavam, né? E lá se abasteciam. Certo? Então, aqui nessa região, na nossa região aqui, onde está a nossa cidade, havia um pouso, tá? E esse pouso se chamava Pouso dos Buritis, tá? E ficava à beira, né, da estrada e servia de repouso para os viajantes que por aqui passavam, tá certo? Por que Buritis, pessoal? Alguém sabe? Porque vai falar, Buritis, Buritis, tem muita gente que não sabe, somente os jovens, às vezes, deixa passar. Buritis, né, é aquele coqueiro, né, tem lá na entrada da cidade de Buritizal, aqui nesse trevo de cá, tem um coqueiro bem grande ali na entrada, né, na beira do córrego também, tem muitos coqueiros ali,
São os coqueiros buritis, né? Por isso que Buritizal tem esse nome, tá? Pela abundância de buritis que aqui tinha, né? Pelo córrego, né? Ali, né? Do lado do córrego, assim, nessa extensão tinham muitos buritis, tinha até mais do que agora. Por isso, pouso dos buritis, tá certo? Então, vamos lá. Logo cresceu e mais tarde veio a tornar-se um arraial e sede da freguesia dos buritis, né? Então, era só um pousinho na beira da estrada. Com o passar do tempo, né, dos anos, ela foi crescendo e se tornou um arraial. Os viajantes, negociantes, tropeiros e aventureiros que transitavam pela estrada de Goiás arranchavam. E que arranchavam, pessoal, tipo assim, pousavam, tá? Se arranchavam, ficavam por ali, pousavam, passavam a noite, tá certo? E se reabasteciam para continuar a viagem. O que possibilitou o desenvolvimento do povoado. A existência de boas aguadas foi um outro fator importante para a localização dos pousos, permitindo o reabastecimento de tropas e tropeiros. Certo? Então, recapitulando, né, aqui nesse pequeno textinho que a gente leu, né, a região aqui onde está situado o nosso município, né, ela começou a ser ocupada por volta do século XVIII, tá? Quando foi descoberto o ouro no estado de Goiás, tá certo? Então, muitas pessoas migravam, né, para Goiás, estavam indo sentido a Goiás, né, à procura de ouro para trabalhar, né, e eles paravam aqui, porque aqui tinha um pouso, né, um pouso na beira da estrada, né, chamado Pouso dos Buritis, né, e os viajantes e os tropeiros paravam por aqui, né, para pernoitar, ranchar, né, se reabastecer para poder seguir viagem. Com o passar dos anos, com o tempo, esse pouso foi se desenvolvendo, né? Foi crescendo, casas, né? Pessoas foram ficando por aqui, formando casas, até se tornar um arraial, tá certo? E aí foi se desenvolvendo, tá? E o fato de aqui ter boas fontes de água ajudou muito para que isso acontecesse, tá certo? Então, vamos continuando. Na freguesia dos Buritis. Agora aqui o texto abaixo, segundo textinho. A freguesia dos Buritis. Nesta época de população rala e dispersa pelo território, as distâncias entre os vilarejos eram grandes. O surgimento de um arraial agrupando várias famílias ou deixa eu pegar minha folha aqui, gente, eu não enxergo. O surgimento de um arraial agrupando várias famílias ou assentamento populacional de uma área eram justificativas suficientes para a instalação de uma freguesia ou paróquia. Então, gente, como aqui foi crescendo, né, e as distâncias entre um vilarejo e outro eram muito grandes, né, vamos supor, aqui na Vila dos Buritis já tinha algumas pessoas morando, né? Porém não tinha igreja. Para elas, por exemplo, ir a uma igreja, participar de alguma cerimônia, o próximo vilarejo seria muito longe. Então isso não era possível, tá? Então isso já foi uma justificativa para a instalação de uma paróquia aqui na vila, né? Na Vila dos Buritis. Para se instalar a freguesia dos Buritis, era necessário cumprir certas exigências feitas pela igreja. E dentre elas, a mais importante estava a doação de uma área para a formação de patrimônio. Em Buritizal, no dia 1º de maio de 1873, Manuel Dias Ferreira e sua mulher, José Inácio dos Santos, Manuel Martins Ferreira Costa, João Damásio Santos, juntamente com outros moradores local, doaram uma porção de terra
da fazenda dos Buritis, localizada no lugar denominado Buritis Grande, para o patrimônio da capela de Nossa Senhora do Patrocínio. E assim surgiu a freguesia dos Buritis. Gente, então, o que acontece? Para aquela vila se tornar uma freguesia, era necessário que aqui houvesse, então, uma igreja ou uma paróquia, né? E aí, então, se juntaram aí alguns fazendeiros e moradores daqui e doaram uma porção de terra para a igreja. E ali eles, construíram, tá, a igreja, a paróquia, Nossa Senhora do Patrocínio, tá certo? Passado 47 anos da criação do distrito dos Buritis, seu nome foi alterado para o distrito de Buritizal, em 1953. No então distrito de Buritizal, pertencente à Câmara de Igarapava, tinha como subprefeito o senhor Francisco Ignácio Júnior. E em 8 de março desse mesmo ano foi criada a Comissão Pró-Município, com o objetivo de elevar o distrito a município, composta por políticos da cidade e assistida na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, depois disso tudo, existe toda uma burocracia que tinha que ser cumprida, depois disso tudo, gente, depois que a vila, se tornou freguesia, Buritizal, passado vários anos, em 1953, passou a ser, distrito de Buritizal. E nessa época, essa região aqui onde nós estamos pertencia a Igarapava, tá? E aí depois disso tudo entrou um processo de emancipação, tá? Para Buritizal deixar de fazer parte de Igarapava e se tornar um município de fato, tá certo? Independente. Em 8 de março desse mesmo ano foi criada a Comissão Pró-Município, com o objetivo de elevar o distrito de município, composta por políticos, já li essa parte, tá? E no dia 8 de setembro de 1953, realizou-se um plebiscito na cidade de Buritizal e sua população optou pela emancipação, ou seja, tornou-se uma cidade. O primeiro governo municipal foi empossado em 1º de janeiro de 1955. Então, passou todo um processo, gente? Olha, foram muitos anos, até Buritizal, de fato, se tornar um município, Primeiro ele era, um pouso, Esse pouso cresceu e virou uma freguesia. Essa freguesia cresceu e virou uma vila, certo? E aí, passado muitos anos, houve a necessidade de ter uma paróquia aqui, Então juntaram várias pessoas, doaram terreno, Formou a paróquia, construiu a igreja, certo? Porque era necessário. E logo em seguida, muitos anos depois, em 1953, Buritizal ainda era parte de Igarapava, instaurou-se todo um processo, deixou de ser freguesia, deixou de ser Buritis e passou a ser distrito de Buritizal, Pois entrou um outro processo para emancipação, para de fato se tornar um município independente, deixar de fazer parte de Igarapava, Então foi um processo muito longo, grande, até nós, termos de fato, o município de Buritizal. E no meio disso tudo, durante todo esse caminho, algumas pessoas, tiveram um papel muito importante para que tudo isso acontecesse, tá certo? Então vamos lá. O que levou à ocupação da região em que se encontra Buritizal? Tá lá no começo do texto, Onde ficava o pouso dos Buritis e para que eles serviam? Tá no primeiro texto. O que era necessário para a instalação de uma freguesia ou paróquia? Quem eram os doadores de lotes de terra para a formação da freguesia do Buritis?
Em que data foi criada a comissão pró-município e qual era o objetivo dela, né? Quem foi o subprefeito do distrito de Buritizal? E número 7, em que data o distrito de Buritizal tornou-se município e em que data foi empossado o primeiro governo municipal? Tá? São essas as questões de história. Estão todas aí no texto, só responder com bastante, leia novamente, tá? Com bastante atenção, não deixa passar nada. Recolha todas as informações, responda direitinho. Um beijo para você, até amanhã, tudo de bom. Tchau.